Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luciana Marinho, professora de Orçamento Público e professora de Finanças Públicas. Bom, o tema que eu quero abordar hoje com vocês é um tema bem importante, um tema que muitas pessoas têm dificuldade, que é justamente falar um pouquinho das atribuições econômicas do Estado, ou seja, como é que o Estado intervém na economia por meio do orçamento público. E dentro dessa abordagem que nós vamos fazer, é interessante falarmos das funções clássicas do orçamento, falarmos sobre as falhas de mercado e da própria intervenção, o que é que justifica a intervenção do Estado na economia. Além disso, num segundo bloco, a gente vai falar sobre o orçamento e os parâmetros da política fiscal, que é bem interessante também, tratando, por exemplo, da política fiscal, política monetária, porque tudo isso vai afetar como o Estado se estrutura e se organiza por meio do orçamento público, tá? Mas sem perder tempo, vamos aqui para os slides para a gente começar a falar um pouquinho sobre esses assuntos, tá bom? Vamos lá. Atribuições econômicas do Estado, que vai cair aí em grandes concursos, CNU vai cobrar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas atribuições econômicas do Estado. E eu inicio, pessoal, falando o seguinte, olha, qual é o tema? Quando a gente fala de atribuições econômicas do Estado, nós estamos falando de intervenção do Estado na economia, nós estamos falando de falhas de mercado, nós estamos falando de funções clássicas do orçamento, estamos falando também de orçamento público e os parâmetros da política fiscal. E dentro do orçamento público e os parâmetros da política fiscal, a gente vai falar um pouquinho sobre gestão da dívida pública, resultado primário e nominal, política fiscal e política monetária. Neste bloco, a gente vai falar sobre isso aqui, que é justamente a intervenção do Estado na economia, falhas de mercado e funções clássicas do orçamento. Vamos primeiramente, como eu sempre gosto, de contextualizar a coisa para vocês. Bom, o primeiro modelo que existiu, o modelo econômico que existiu na sociedade, é o que nós chamamos de modelo da teoria clássica, ou seja, são os teóricos da teoria clássica, que foi proposto por Adam Smith. Então, o que é que falava, o que é que acreditava esse modelo? Inclusive, hoje, o liberalismo econômico também pratica esse modelo. Ele diz o seguinte, que o mercado por si só, ele resolveria o problema da sociedade. Isso quer dizer, pessoal, que para Adam Smith, na teoria clássica, ele acreditava no liberalismo econômico. E nem só isso, tá? Tanto o liberalismo econômico, como também a questão da liberdade individual, ou seja, um liberalismo individual. Então, é tanto o liberalismo econômico como também um liberalismo individual. E o que seria isso? Seria, em outras palavras, dizer o seguinte, o Estado não deveria intervir na esfera pessoal de ninguém, o Estado não deveria intervir na economia porque por si só a economia se ajustava. É o que ele chamava de mão invisível do mercado. Vamos lá, voltando para mim, para me explicar aqui como é que funciona isso. Era basicamente o seguinte, os indivíduos, eles iam praticar negócio, mercado, cada um com seu interesse próprio. Só que no final, quando juntava todos esses indivíduos fazendo ali a economia girar, ou seja, vendendo o vendedor, vendendo para A, para B, o comprador comprando, mas também vendendo para outros. O que acontece? Nesse contexto, os liberais dizem o seguinte, olha, somente por esses termos de troca, nós vamos ter um ajuste do mercado. Então, o mercado vai resolver as mazelas da sociedade. Era mais ou menos isso. Se Maria vende para José, José vai vender para, sei lá, Leonardo, e nesse ajuste todo mundo vai sair ganhando. No final, todo mundo ganha e o mercado se ajusta. É o que eles chamavam de mão invisível do mercado. E falando mais dessa mão invisível do mercado, eu vou voltar aqui para os slides e mostrar uma coisa para vocês. Bom, eles diziam o seguinte, olha, o Estado ele deve intervir o mínimo possível, ou seja, todo mundo tem que ter liberdade de fazer suas escolhas, fazer seu liberalismo econômico, atuar na sociedade, e o Estado só deve se preocupar com o quê?
com inimigos externos, ou seja, defesa nacional, proteção dos indivíduos contra ofensas, ou seja, proteção entre se tiver algum problema aqui de ordem judicial, o Estado deve intervir. E também realização de obras públicas que não possam ser realizadas pela iniciativa privada. Então, em outras palavras, o Estado só vai cuidar de quê? De conflitos, quando tiver conflitos, litígios que vão, na verdade, demandar do Estado, quando nós tivermos defesa nacional ou nesses casos em que a iniciativa privada não quer atuar, então o Estado atua. Era basicamente isso, né? Na verdade, essa corrente existe hoje, ela continua em confronto com a outra corrente que eu vou falar com vocês, mas foi a primeira corrente que existiu. Acontece que, com o passar do tempo, a gente teve uma crise muito importante que aconteceu no mundo, que foi a crise de 1929. Vocês devem saber, estudar história, a crise aí da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E durante esta crise, o que aconteceu? O mundo precisou do Estado. Por quê? Porque a economia não estava conseguindo salvar a situação, a própria economia não estava conseguindo salvar aquela situação. Então, o Estado veio e fez a intervenção dele, ou seja, tentando salvar as empresas, tentando salvar a economia. Inclusive, pessoal, nós temos um exemplo muito recente, que é justamente da Covid. A Covid, por mais que nós tenhamos muitos países que são liberais, todo mundo virou intervencionista. Não sei se vocês lembram, mas o Estado estava ali, injetando dinheiro, tentando resolver o problema da Covid. E isso não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Então, os estados ficaram mais intervencionistas. Por quê? Porque existia uma crise instalada. Foi a mesma coisa da crise de 2008, que foi a crise subprime lá nos Estados Unidos. Nós tivemos ali uma injeção também do governo americano tentando salvar a economia. Em outras palavras, pessoal, toda vez que acontece uma crise, todo mundo se preocupa em resolver e socorre a quem? Ao Estado. Aí é por isso que existem essas duas teorias, né? Uma teoria que diz que o Estado não deve intervir e uma outra teoria que diz que o Estado sim deve intervir para resolver os problemas sociais. Então, o que acontece? O que acontece é que muitas vezes o país está mais intervencionista, o país está mais liberal, enfim, depende muito da corrente. Mas o que a gente percebe em momentos de ciclos econômicos de crise, nós temos os países muito mais intervencionistas, tá? Só para a gente falar aqui, iniciar essa conversa, mas existiu aqui, eu mostrei para vocês a contextualização da teoria clássica que diz o seguinte: olha, o Estado não deve intervir na economia. Aí veio a crise de 29. Aí, o que trouxe a crise? O Estado intervindo na economia para resolver um problema econômico. Então, vamos lá. E o que é que veio nesse problema econômico? Nós tivemos o quê? Tivemos uma grande teoria que surgiu na crise de 1929, que é justamente a teoria de John Keynes, que é a teoria keynesiana. E aqui é que surge, por exemplo, o avanço do modelo intervencionista do Estado. Até antes, a gente não ouvia falar sobre intervenção do Estado na economia, mas neste momento aqui nós temos o Estado intervindo, fazendo intervenção na economia, ok? E por que o Estado tem que intervir na economia? Para atender às necessidades da sociedade, para manter a estabilidade econômica, afinal nós estamos diante de uma crise aqui, que é a crise de 29, podemos citar como exemplo a crise da Covid também, podemos citar a crise de 2008 também, então nós temos o Estado tentando estabilizar a economia. Da mesma forma, aqui nós temos um Estado se preocupando com quem? Com quem precisa do Estado, aquela pessoa que não tem renda para se manter. Então, o Estado tem que melhorar o quê? A distribuição de renda. Ele faz isso por meio de quê? Do Bolsa Família, de alguns mecanismos de distribuição, por exemplo, não cobrando isenção de imposto de renda para pessoas de baixa renda. Tudo isso é distribuição de renda, tá? Para resolver problemas sociais. E nós temos também esse Estado intervencionista promovendo o que nós chamamos de crescimento econômico. Então, esses são os problemas que o Estado intervencionista tenta resolver.
E ele vai resolver isso como, professora? Através de dessas políticas aqui, aliás. Vamos ter política fiscal, política monetária. Temos também a cambial, mas a mais famosa é a política fiscal e a política monetária. Então, pessoal, nós temos o Estado tentando resolver o problema econômico por meio de políticas fiscais e políticas monetárias. E isso está muito ligado, estritamente ligado ao orçamento público. Por quê? Porque a política fiscal e também, na maioria das vezes, a política monetária, ela é resolvida por meio do orçamento público e dos próprios instrumentos de orçamento. E é por isso que quando a gente estiver estudando as funções do orçamento, nós vamos ver que as funções do orçamento é justamente isso. Estabilidade econômica, trazer ofertas de bens e serviços, distribuição de renda. Tudo isso, pessoal, são funções do orçamento e principalmente o orçamento moderno, porque o orçamento moderno, ele se preocupa com as necessidades da população. Nós vemos, por exemplo, o nosso orçamento com distribuição de renda, nosso orçamento preocupado em fazer alocação de bens e serviços para melhorar o bem-estar da população. Então, tudo isso está muito ligado a essa questão da intervenção do Estado na economia para atender à necessidade social, tá? Vamos lá, então. Ainda falando sobre essa parte, passando essa parte de contextualização, mas falando um pouquinho sobre como é que funciona essa dinâmica, nós precisamos saber por que é importante a intervenção. Então, afinal, por que a intervenção ela é tão fundamental para resolver o problema da economia? E aqui nós estamos, pessoal, na teoria de Keynes, tá? A partir de 1929, os estados ficaram muito mais intervencionistas e começaram a falar sobre como resolver o problema da economia. Aí nós temos uma resposta que eles disseram que é por meio das falhas de mercado. Mas o que seriam essas falhas de mercado? Vamos ver agora quais são essas falhas de mercado. Então, por que o Estado intervém na economia? Por conta das falhas de mercado. Mas quais são elas? E aqui eu vou citar as três primeiras. Nós temos uma falha de mercado chamada bens públicos. Nós temos uma falha de mercado chamada de monopólios naturais. E nós temos uma falha de mercado chamada externalidades. O que são bens públicos? Pessoal, bens públicos nada mais é do que uma espécie de bens e aqui eu tenho que dividir os dois tipos, porque aqui vai mudar um pouquinho a dinâmica. Vamos lá para bens públicos puros. Primeiro, o que seriam bens públicos puros? Pessoal, bens públicos puros, eles são não rivais, e a prova vai cobrar isso de vocês, tá? Não rivais e não excludente. O que seria isso? Bens públicos puros. Então, o primeiro que eu trago para vocês é os bens públicos puros. Não rivais, pessoal, é quando, por exemplo, eu tenho uma iluminação pública. A iluminação pública é um bem público puro. Por quê? Porque eu não consigo separar o que é iluminação para o João e para a Maria. Então, se eu não consigo excluir Maria quando o João utiliza, é porque ele é não rival. E da mesma forma, como eu não consigo, por exemplo, eu não consigo competir, ou seja, se Maria usar, João também usa, Pedro também usa, Joaquim também usa. Então percebam que eu não consigo trazer rivalidade entre eles. Então eu não consigo trazer mercado. A iniciativa privada não vai querer fornecer iluminação pública porque ela não vai conseguir competir, ela não vai deixar a demanda ficar competitiva. Então ela não vai ter preço para isso. Então, ele é um bem público puro e só a iniciativa, o setor público consegue, na verdade, garantir esses bens, tá bom? Além disso, ele é não excludente. Por exemplo, eu não consigo excluir Maria, João, Pedro, qualquer pessoa, mesmo que eles não paguem em relação a esse bem, mesmo que eles não paguem, eles vão ter o atendimento, ou seja, eles vão receber esse serviço. Então percebam que a característica de um bem público puro é não excludente e não rival. Eu não consigo excluir ninguém e eu não consigo deixar ele rival de ninguém. Então é um bem público que a gente chama de puro, ok? E como a iniciativa privada não vai conseguir precificar esse bem público puro, obviamente, quem vai fazer isso? O setor público, né?
E o outro tipo que nós temos é os bens meritórios. Vou mostrar aqui nos slides para vocês. O que seriam esses bens meritórios ou semipúblicos? Pessoal, os bens meritórios e semipúblicos, eles até são rivais, tá? Eles até são excludentes. Então, eles conseguem ser rivais, eles conseguem ser excludentes. No entanto, e a iniciativa privada, ela consegue também fornecer. No entanto, eles são muito relevantes para ter competitividade. Então, ele tem uma relevância muito grande. Que bens são esses, semipúblicos e meritórios? Eu vou dar um exemplo para vocês. Educação. Iniciativa privada não fornece educação? Vocês sabem que sim, que existem escolas particulares. Saúde. A iniciativa privada não fornece saúde? Nós sabemos que tem hospitais particulares. E por que o setor público, então, fornece? Então, nós sabemos que é um bem que é rival, é um bem excludente. Por que o setor público fornece? Vocês concordam comigo que é um bem muito, muito, muito relevante, porque a saúde das pessoas é um bem essencial. A questão da educação é muito importante para resolver problemas sociais. Então, por ser muito relevante, ser muito importante, por mais que seja excludente, por mais que seja rival, a administração pública também fornece, entendeu? Então, é por isso. Então, nós temos um bem semipúblico ou meritório. Então, essa é a primeira falha de mercado que eu trago para vocês, que é os bens públicos. Eles podem ser puros, quando o mercado não quiser fornecer, ok? E eles podem ser meritórios, quando o mercado até pode fornecer. Só que o setor público acha muito relevante para excluir, por exemplo, algumas pessoas de ter esse serviço ali sendo, na verdade, atendidos, né? Então, percebam que é importante. E, por conta disso, é que o Estado intervém na economia. Então, a primeira justificativa são os bens públicos, né? Seja eles puros ou meritórios, o Estado deve intervir na economia, tá bom? Aí nós temos outro, que é justamente o monopólio natural. E o que seria o monopólio natural? Vou dar um exemplo para vocês bem prático em relação a isso. O monopólio natural são aquelas empresas que só existem ela para fornecer um determinado tipo de serviço, ou seja, não existe competição. Perceberam que isso é muito característica da água, energia. Então, existe só uma empresa, por ser assim, um mercado muito difícil de entrar, requer muita infraestrutura, então só existe uma empresa para fornecer. Então, o Estado tem que intervir na economia, por quê? Porque se essa empresa tomar de conta das coisas, sem nenhum tipo de regulação, ou o Estado provendo esse bem por ele mesmo, porque a gente sabe que em alguns lugares o Estado realmente fornece água, energia, enfim, empresas mesmo estatais fazem isso. Mas o Estado pode também regular esse mercado, ou seja, dizendo para aquela empresa que ela é única, que ela exerce um monopólio, que ela não pode colocar um preço abusivo, que ela não pode, por exemplo, deixar de ter uma qualidade. Então, percebam que o monopólio natural é também uma falha de mercado que justifica a intervenção do Estado na economia. Justamente por isso. Por quê? Porque é importante que preste esse serviço com qualidade. Então, o Estado pode fazer isso diretamente ou ele pode regular aquele mercado, dizendo, por exemplo, para aquela empresa que ela não pode colocar preços abusivos e muito menos diminuir a qualidade, porque isso vai, por exemplo, mexer com o bem-estar da população, ok? E qual é a outra falha de mercado? Aí nós temos as externalidades, que elas podem ser positivas e podem ser negativas. O que seriam externalidades? Rapidamente explicando para vocês, externalidade positiva seria, por exemplo, quando o benefício privado ele é menor que o benefício social. O que seria, por exemplo, uma empresa de energia renovável? É positivo, não é? Positivo para a sociedade ter energia renovável. Só que o benefício privado, muitas vezes, é muito caro. Então, para o privado é muito caro manter um negócio de energia renovável. Mas para a sociedade é muito importante, é algo que é muito benéfico. E por conta disso, o Estado deve intervir na economia trazendo o quê? Incentivos
para que essas empresas elas possam atuar trazendo mais energias renováveis. Então pode trazer um subsídio, pode trazer algumas condições, utilizar o BNDES, enfim, fazer alguns mecanismos que vai ajudar essa empresa a fomentar mais e mais a produção de energia renovável. Por quê? Porque isso vai ser benéfico para toda a sociedade, ok? Então, nós podemos dizer que externalidade positiva, o benefício privado é menor que o benefício social. Por quê? Porque existe um custo maior. E o Estado deve intervir na economia para melhorar essa situação e fomentar, ajudar ao empresário a fornecer esse tipo de bem para que resolva um problema ambiental, enfim, que toda a sociedade vai ganhar com isso. Ao contrário disso, a externalidade negativa é quando eu tenho um problema na poluição, por exemplo. Quando uma empresa polui, quando uma empresa, por exemplo, polui um rio ou polui o ar, ela tem um benefício dela privado muito maior, porque ela está gerando muito lucro. Mas o benefício social é bem menor. Concordam comigo? Vamos ter um problema social, um problema ambiental. Então, o Estado deve intervir na economia punindo essa empresa, trazendo cotas, trazendo aí, enfim, vários mecanismos, várias regulações para que essa empresa não possa poluir o ar, não possa poluir um rio, entendeu? Então, isso seria uma externalidade negativa. Então, as externalidades, seja positiva ou negativa, também são consideradas falhas de mercado e justificam a intervenção do Estado na economia, ok? Qual é outra falha de mercado que nós podemos citar? Assimetria de informação. E a assimetria de informação é quando, por exemplo, duas pessoas estão fazendo uma transação econômica, mas essa pessoa A sabe de muito mais informação do que a pessoa B. Vocês concordam comigo que isso daqui vai ter um desequilíbrio? Ou seja, essa pessoa B, ela pode ser enganada pela pessoa A? Por isso que o Estado intervém na economia também regulando esse tipo de mercado, o mercado que traz assimetria de informação. Inclusive, o próprio Estado ele é transparente. E essa questão do Estado ser transparente é justamente para ajudar as pessoas ficarem cientes de como é que o Estado, por exemplo, ele presta seus serviços públicos. Então, isso é para mitigar esse problema de assimetria de informação, resolver problema de assimetria de informação. E nós temos dois tipos de assimetria. Tanto a seleção adversa, ou seja, no momento em que as pessoas que estão ali fazendo o contrato, ela não sabe de todas as informações, ou seja, naquele momento da seleção adversa, nós temos uma pessoa, um agente econômico com informação incompleta e fazendo um contrato, e ele pode estar sendo, por exemplo, enganado em relação àquele contrato. Mas nós podemos ter o risco moral, que é no caso de as pessoas estarem transacionando e depois um dos dois começar a desvirtuar aquele contrato, trazer problemas naquele contrato. Então, percebam que é um risco moral. Um dos dois casos, ele vai trazer assimetria de informação. E, por exemplo, só para vocês entenderem o que seria assimetria de informação, num plano de saúde, às vezes você não tem todas as informações sobre um plano de saúde, às vezes o plano de saúde não tem informação sobre a sua saúde também. Então, esse mercado ele precisa ser regulado, ele precisa ter as cláusulas necessárias para que ele seja o mais transparente possível. E quando nós falamos de assimetria de informação, essa falha de mercado é o Estado intervir na economia e dizer o seguinte: olha, vocês estão transacionando no mercado, mas esse mercado ele está muito fechado, ele está com pouca informação e pode, por exemplo, prejudicar um consumidor. E para não prejudicar esse consumidor, eu vou intervir na economia e vou colocar, por exemplo, cláusulas, regulações que vão ajudar a deixar essa transação muito mais transparente, ok? Então, seria isso. E nós temos dois tipos de problemas em relação à simetria de informação, que é a seleção adversa. No momento, uma das partes sabe menos do que a outra. E o risco moral, que é até que as partes sabem muita informação, mas depois um dos dois vão desvirtuar aquele contrato. Então, o Estado tem que intervir trazendo regulação desse tipo de mercado, ok?
Além disso, nós temos os mercados incompletos, que são esses casos aqui, são aqueles casos em que a iniciativa privada simplesmente não tem interesse de investir em determinado mercado. Por quê? Porque para ela pode ser um custo muito grande ou porque ela está desinteressada mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. Existem regiões do país que tem pouco investimento em infraestrutura, não tem um bom acesso de energia, não tem um bom acesso de água potável, enfim. Aí as indústrias, as fábricas, elas não têm interesse de ir para essas regiões. Então o Estado intervém na economia e monta uma infraestrutura mínima necessária para que as empresas possam se sentir motivadas a abrir seus negócios nessa região. Então seria basicamente desenvolver determinadas regiões para que possam atrair, por exemplo, setores econômicos. E esse é só um exemplo que eu trago para vocês, tá? De mercado incompleto. E qual seria, e é uma falha de mercado que também justifica a intervenção do Estado na economia. E uma outra falha de mercado é o desemprego e a inflação. E o que é o desemprego e a inflação? O desemprego ele vai trazer problemas sociais, a inflação vai trazer, por exemplo, problemas de bem-estar social, porque quando nós temos uma inflação alta, nós vamos ter um problema de bem-estar. E o Estado intervém na economia para dizer o seguinte, eu quero equilibrar isso, tanto a inflação como o pleno emprego. Nós sabemos que quando nós temos muito emprego, há uma tendência de aumentar a inflação, porque está todo mundo consumindo, né? Então o Estado tem que saber equilibrar essa balança e ele vai fazer isso com uma função muito importante, que é a função estabilizadora, tá? Então é isso, tentar equilibrar essa balança entre o pleno emprego e a questão da inflação. E o Estado vai fazer isso por meio do orçamento público também, tá bom? Então vamos lá. E quais são as funções clássicas do orçamento? Como é que ele vai, por exemplo, resolver as falhas de mercado? Pessoal, ele vai resolver as falhas de mercado por meio de 3 funções: a função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. Na função alocativa, é o Estado mesmo fazendo o quê? Fazendo a provisão de bens e serviços. E ele vai fazer isso por meio de prestação de serviços de bens públicos, né? E a gente sabe que existe bens públicos puros e meritórios. Então, nos 2 casos, vai ser função alocativa. Então, quando o Estado presta um serviço de saúde e educação, nós temos um bem público meritório, tá? Quando ele presta um serviço de iluminação pública, nós temos um bem público puro. Então, ele está lá intervindo na economia, trazendo provisão desses bens para a sociedade e resolvendo problemas sociais. Ok? Isso é função alocativa. E ele faz isso por meio de quê? Do orçamento público. Então, ele utiliza o orçamento público para, por exemplo, prestar serviços públicos. A gente sabe que tudo isso tem que passar por uma LOA, essa LOA tem que ser aprovada e durante a aprovação dessa LOA nós temos a execução de um orçamento. E a execução desse orçamento é justamente para fazer, na verdade, prestação de serviços públicos, né? Mas também nós vamos ter função alocativa quando o Estado estiver provendo infraestrutura. Então, quando ele estiver fazendo infraestrutura necessária para funcionar alguns setores, também nós temos aqui a função alocativa. A função distributiva é quando o Estado está distribuindo renda na sociedade. Ele faz isso por meio de uma distribuição direta entre Estado e cidadão, por exemplo, Bolsa Família, e ele pode fazer isso por meio da tributação também. Como? Trazendo imposto progressivo, ou seja, quem ganha menos paga menos, quem ganha muito pouco não paga e quem ganha mais paga mais. Então, o imposto progressivo faz esse papel de distribuição de renda na sociedade, ok? E da mesma forma, o Bolsa Família também distribui renda na sociedade. E ele utiliza que mecanismo para fazer isso? O orçamento público. Então, tudo passa pelo orçamento público, ok? E por fim, nós temos a função estabilizadora, que é justamente aquela função que vai garantir, como eu falei para vocês, um problema de emprego, baixo emprego e um problema de estabilidade de preços, ou seja, inflação. Então, essas são as 3 funções clássicas que o Estado intervém na economia para fornecer bem-estar para a população. Vai ser por meio da função alocativa,
da função distributiva e da função estabilizadora. Lembrando que a função estabilizadora visa estabilizar o quê? O nível de preço e a inflação, porque nós sabemos que quando nós temos muitos empregos, há uma tendência de aumentar a inflação. Ao mesmo tempo, pessoal, se atuar muito na inflação, eu posso ter o quê? Uma diminuição de emprego. Então, o Estado tem que saber equilibrar muito bem essa balança da questão do pleno emprego e a inflação, tá bom? Então, são essas as funções. Essa foi uma aula realmente pequena, básica, mas que quando cai na sua prova não tem erro. É justamente isso que eu falei para vocês. Então, não tem como vocês errarem na prova. Se cobrarem essa primeira parte que eu falei com vocês, de funções clássicas do orçamento, é vocês se lembrarem da função alocativa, distributiva e estabilizadora, das falhas de mercado e quais são as duas teorias que se contrapõem, tá? Então, no mais, pessoal, é isso. Aguardo vocês na próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau.